Então, olá, bem-vindo ao episódio 2 de A Voz Podcast. Eu sou o Johnny, essa é a Ângela. Estamos aqui no nosso segundo podcast. O primeiro foi muito bom e a gente queria começar agradecendo. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Vocês que compartilharam, vocês que comentaram, que participaram. Pra gente foi tão precioso poder, assim, começar e ter um pouco de movimento, né? Porque, assim, a gente veio do zero. Então, a sua colaboração, a sua ajuda assim, é de extrema importância para que a gente se torne relevante. Então, muito, muito, muito obrigado para todo mundo que comentou, para quem se inscreveu, para quem tá curioso, vai lá e se inscreve também, né? Tanto no Instagram, mas principalmente no YouTube, assim. Eu sei que a galera, assim, da nossa idade e um pouquinho mais velha, vai ter a dificuldade de entender que o link do YouTube está na bio do Instagram. Mas se você for lá no perfil do Instagram, vai ter o link lá do nosso canal do YouTube. Normalmente a galera movimenta mais rede social, Instagram e Facebook, né? Mas se você conseguir ir no YouTube e assistir, porque lá tem um vídeo completo, né? No Instagram não tem como colocar 1, 2, 3 horas de podcast. Verdade. Mas lá no YouTube a gente tem tudo completo, você não vai precisar ficar assistindo trechinhos, né? Os trechinhos é só pra dar um gostinho pra você poder assistir na íntegra. A outra coisa é que nós também estamos no Spotify, né? Soltou eu aqui. Nós também estamos no Spotify. Eu esqueci da promo. É. Então estamos na Spotify. Ahn, vai ser difícil achar a gente lá, então de algum jeito eu vou deixar um link, porque eu tentei achar a gente no Spotify, eu não Ó, achei. se você for em avoz.podcast, Não acha? não é? O Tá. YouTube também. Por que eu tô pedindo pra você ir no link da bio do Instagram? Porque se você for lá na pesquisa e colocar A Voz Podcast, você nunca vai nos achar, porque ainda somos, assim, babies, muito pequenininhos. Então o Instagram dá, tipo, centenas de opções pra você e não vai conseguir nos encontrar. Então, por isso que eu tô falando, sempre vai pelos links até a gente ter uma relevância e o YouTube ou o Spotify fala assim: ah, esse pessoal aqui a gente pode promover, né? Não estamos nesse lugar ainda. Então, se você conseguir, tipo, olhar lá no link, clicar, vai ser mais fácil para você achar, porque eu já tentei me encontrar no YouTube também, eu não achei. Então, é isso. Ó, uma coisa que eu tava pensando, foi muito bom o primeiro episódio, a gente teve bastante interação. Então, se você interagiu no primeiro episódio, continue interagindo com a gente. Se você tem dúvidas, perguntas, comentários, faça seus comentários no vídeo mesmo. A gente quer realmente ouvir o que você está pensando, como que esses episódios têm falado com você, se tem falado, se Sim, não tem falado, isso é muito importante. sim, Nosso desejo é ser uma voz sim. relevante nesse tempo, nessa Uhum, geração, isso mesmo. edificando. Esse é o nosso desejo. Uhum. Então, se está edificando, a gente quer saber. Se não está edificando, a gente também quer saber. Mas assim, ó, não é só de propagandinha. Se você quiser deixar um comentário legal lá, a gente sempre vai ler os comentários. Mas se você tem um testemunho pra compartilhar com a gente, Sim. manda direto pra gente, manda direct, manda e-mail. Nós queremos ouvir os seus testemunhos também do que Sim. Deus tem feito na sua vida, né? Amém. Amém? Amém. Ah, tem mais uma coisa bem Manda, legal. manda. Lá. Gente, quando a gente começou a pensar nesse podcast, a gente sempre faz isso primeiro entre nós e depois a gente traz essas ideias na mesa de família. Temos 3 filhos. A nossa mais velha tem 7 anos. Então tem a Anne de 7 anos, a Chloe de 3 anos e o Michael de 1 ano. Então, isso nossas preciosidades. Então, a nossa mais velha tem 7 anos. E ela via a gente falar sobre podcast, que a gente ia começar e tal, o que que a gente vai abordar, e tem que falar do reino e tal. E ela toda empolgada com a gente, né? Mas elas sabem que a gente grava quando elas estão dormindo, então elas não interagem nesse momento, né? Até porque eu já tentei fazer canal de, assim, vídeos de mãe, assim, e eles juntos não me deixam falar, assim. Eu acho que, não vou dizer que eu desisti, senhor, mas tá em pausa, né? Porque realmente os três é assim, uma barulheira, assim. Alegria, mas é muito, 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 assim, muito barulho. E daí ela viu toda a nossa animação e a gente conversando e tal. Daí, depois que a gente lançou o primeiro, ela veio falar: e aí, como foi? Eu quero assistir e tal. Pediu pra assistir, a gente colocou ela pra assistir. Ela fala português.
Lembra que ela nasceu nos Estados Unidos, então a primeira língua dela é É inglês. inglês. Mas ela assistiu tudo em português e ficou toda animada e tal. E daí, gente, depois disso ela foi desenhar a nossa logo. E ela fez um desenho e falou: mãe, isso aqui é a logo de vocês no seu podcast. De tão animada que ela ficou com o nosso projeto, assim, sabe? É bem Foi legal. tão É bonitinho bem de ver especial. ela envolvida. E a Chloe, 3 aninhos, a mesma coisa. A Chloe, ela fica perguntando, assistindo, quer ver o papai na televisão. Sabe? Pra elas, a gente tá famoso. Sim, sim. Falei, ai, assim, filha, não é, mas tá. Porque vai na televisão, pra ela é importante. Porque a gente joga o podcast, às vezes, pra Sim, ela assistir na televisão, elas acham o máximo. Pra elas é assistir um filme com o papai e com a mamãe, assim. sim. Coisa mais preciosa do mundo. Então, eu só queria compartilhar com vocês, né, um pouquinho disso que a nossa família tá experimentando também, que é tão gostoso, assim, Sim. sabe? É Nosso bem legal. desejo não é fazer um conteúdo infantil agora, né? Mas com certeza se seus filhos ouvirem, não vai ter nada que não Não. seja apropriado, né? Não, espero que não. Esse é o desejo, Porque pelo eu não menos. sei se no futuro a gente não aborda casamento. E Com daí, se certeza. abordar casamento, é melhor que os filhos não ouçam, porque a Então, gente não sabe a até gente onde a faz gente. um disclaimer. Se a gente fizer de casamento, a gente coloca lá limitado a idade para 18 Pode ser, anos. Porque daí pode não ser. tem acesso ao vídeo. Ok, dona Ângela, você tá toda emperiquetada com uma camisa muito bonita. Emperectado é uma palavra bem antiga, mas pode dizer. Por que é que você está vestindo essa camisa hoje, Porque dona essa Ângela? semana estamos celebrando 7 de setembro, que é daqui a um dia e meio. Um dia, amanhã, hoje. Não, amanhã é dia 6. Hoje é dia 5. Verdade. Então. Mas é para celebrar o Brasil que Isso nós aí, isso aí. estamos vestidos de Brasil. E Para como um bom celebrar o Brasil. gringo, eu preciso que você me diga o que é 7 de setembro. Nossa, amor. Eu A tô brincando, eu tô brincando. independência. Eu tô brincando, tô Ele brincando. não. Não, assim, ó. É a independência do Brasil. Tá bom. Ele é independente. Ele é. Estamos Lá certos dentro a disso. gente quer acreditar que a gente conseguiu. Certo. Sabe? Lá no fundo a gente fica independência ou. Ou cadeia. Ou cadeia. É O isso mesmo, exílio, gente? independência ou... Porque eu ainda não tenho convicção que é uma independência totalmente independente, onde há Não, a liberdade. gente é independente de Portugal, isso Tudo... é Ó, sabe por verdade. quê? Sabe por quê? Eu acho que assim não é tão independente. Que Hum, quando... Primeiro, eu pensei, vamos colocar as camisetas do Brasil, porque vai ser bem legal comemorar 7 de setembro. As primeiras perguntas foram: e se boicotarem nosso vídeo? Pelas camisetas. E se isso porque verde e derrubarem. amarelo não pode em dia de eleição? Será que não pode também no dia 7 de setembro? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, vai derrubar. É camisa do Brasil. 7 de setembro, camisa do Brasil, vai derrubar. Porque afinal tiraram o X do Brasil, Elon Musk vai ser preso se aparecer no Brasil. Então qualquer coisa que celebra independência, Liberdade. liberdade. Aí eu fiquei preocupada. Então eu não sei nem se eu vou colocar lá, tipo, 7 de setembro, independência, liberdade. Porque se tiver essas palavras, é capaz de derrubarem o nosso vídeo. A gente não quer isso. Então, assim, estamos aqui celebrando a independência do É Brasil. isso aí. De algum jeito. Mas eu acho que, como cristão, eu acho que a gente tem que se posicionar. Indiferente que isso tenha menos visualizações, porque ultimamente isso não dá ibope. Na verdade, as pessoas estão sendo presas, as pessoas estão sendo julgadas, as pessoas estão sendo Não, não, exiladas. não. Se fosse isso, né? Se tivesse julgamento, se Ah, é tivesse. verdade, nem. Não estão sendo julgadas, elas estão sendo presas. E não somos um canal de política, continua sendo um canal Verdade. crente. Mas como estamos celebrando a independência do A gente Brasil, tem que tocar na independência do eu Brasil. preciso celebrar a independência do Brasil com liberdade de expressão, eu acho. E como cristão, como que nós nos posicionamos? Porque eu vou ser bem sincera, eu realmente ficou um medinho, assim, de colocar a camiseta do Brasil e jogar na rede social. E não me derrubarem no segundo vídeo. Você tá entendendo? Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Então, o bom é que eu tenho um emprego durante o dia que paga as contas e a gente não depende Glória a do Deus. YouTube para sobreviver. Se derrubar, a gente No vai ter que abrir de entanto, novo, só a gente avisando. tem um chamado e a gente crê que isso faz parte de um chamado. Então, se Sim. a gente tem um chamado e isso é de Deus, então é de Deus.
Concordo. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos fazer esse negócio. Então, vamos começar exatamente ali. Estamos falando de liberdade. Uhum. Então, a primeira coisa que vem à minha mente, aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém. Quem concorda com isso, diga um amém, põe no comentário um amém. Mas pensa nisso, aonde o Sim. Espírito de Deus está, a liberdade. Então, eu queria, primeiramente, antes de tudo, eu ouvi, tem um comentarista político, ele é influencer aqui nos Estados Unidos, ele é um cara de Deus, um cara que realmente ama muito a Deus, mas ele é político, e uma das coisas que ele diz, quando a conversa termina ou se encerra e não há diálogo, aí começa a separação, começa a morte, começa a violência. E ele cita isso, ele fala, pode ser na política, pode ser no Sim. casamento, pode ser aonde for. Se não há diálogo, começa a separação e logo começa a violência. Então Uhum. vamos lá. No casamento, meu amor, Uhum. é verdade. Se não há conversa, se não há diálogo, realmente existe o quê? Silêncio, É separação verdade. e dor. As Sim. coisas, a fibra do relacionamento começa a desintegrar. Isso é fato. E a realidade é que num país, se não há diálogo, não há conversa, não há livre expressão, há o quê? Há um desgaste da fibra social, dos relacionamentos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é certificar que nós temos diálogo, que Uhum. nós temos conversa, que nós temos essa liberdade. Sim. E qual que é a conversa mais importante que nós temos? Não, não é ela. Ela acha que é. Não, não é. É com Deus. Sim. O primeiro e mais importante diálogo que nós devemos ter é com Deus. Então, você que é cristão, já tem vários versículos despertando na sua mente. Se você pegou um bem legal, coloca no comentário também. Por quê? Porque a palavra é recheada de versículos que falam sobre esse relacionamento com Sim. Deus. E um dos mais divertidos é aquele: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Incrível esse versículo. Então, a primeira coisa que nós queremos de todo o coração encorajar a igreja do Senhor, seja você novo na fé, seja Uhum. você já cristão há muito tempo, seja já você parte da liderança, uma coisa que a gente repara muito é que a gente procura Deus quando a coisa azeda, né? Uhum. Então, anos de eleição. Já percebeu quanto a gente ora e clama em anos de eleição? E a Ângela falou, mas B, e se o povo começasse a orar antes? Fizesse da oração pela nação um negócio constante na vida deles. Se a gente entendesse a importância do nosso papel em orar pela nação e isso fizesse parte do nosso dia a dia, de ter esse clamor pela nação, será que as coisas não mudariam? Com certeza mudariam. Sim. A gente vê a história bíblica que quando um rei, um juiz era temente a Deus, o povo de Deus prosperava. Isso mesmo. Prosperava. Então, assim, nós podemos aprender com o Antigo Testamento e dizer, sabe o que? Eu quero que a nossa nação prospere. Uhum. Então, vamos pular rapidinho para Salmos 33:12. Feliz é a nação quem tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Quando a nação tem Deus como seu Senhor, ela é uma nação feliz. E sabe que o brasileiro, ele é marcado pela felicidade. O brasileiro, por todo mundo, aqui na América, É quando a verdade. gente fala que a gente é É do verdade. Brasil, fala, nossa, Brasil, o povo é tão feliz e tal. E lembra de umas coisas que a gente não é muito fã, mas lembra que o brasileiro é um povo Sim. feliz. E é mesmo. E quanto mais próximo de Deus, mais contagiante nós somos como um povo É verdade. feliz. Nós temos uma amiga que mora aqui em Fort Worth, pertinho, dá uns 25, 30 minutos. E ela é uma mulher de Deus. Ah, essa mulher é muito feliz. Tá falando da Mavi? Eu tô falando, eu ia deixar o nome de fora. Ai, amiga, eu amo você. Você é uma mulher de Deus, de intercessão. Eu falo o nome sim porque ela merece honra. Ela E eu merece amo honra. você, viu? Espero que você assista esse vídeo. Eu amo você. Espero que você assista esse vídeo. Mas, ó, você falou uma outra coisa muito importante: intercessão. Eu acho que esse lance que nem a gente começa a rimar quando a água bate
né, no glúteo. É, você conhece a expressão. Sim. Mas esse negócio de quando fica difícil, a gente Sim, começa a é orar. verdade. Mas, gente, será que Deus não tá na hora da gente subir para um maior nível onde a gente ora mais frequente, mais. Sim. Tipo, eu não quero. Não é uma questão de culpa, não é uma questão de você tá batendo o reloginho, tá batendo o Uhum. cartão, mas aquela coisa, será que a gente não chegou ao lugar de maturidade Sim. de estar orando constantemente pela nossa família, Sim. pela vontade de Deus para a nossa Sim. vida, pela nossa nação, pela Sim. liderança da nossa nação, Sim. para Deus levantar homens e mulheres de Deus que temem a Ele, que possam trazer e fazer bem para a nação? Amor, expande um pouquinho nisso. Você tá falando tão bem, tá? A Obrigado, pregação tá tão boa. eu Eu te tô joguei no dizendo, fogo, me perdoa. pra mim, Eu eu precisava de tava um gole. pra mim, eu tava recebendo. Essa palavra tá tão boa, eu podia continuar pregando. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que a igreja precisa se levantar. Eu não vou. Eu acho que a igreja tem o seu papel como todo de orar pela nação, mas eu vou chamar a atenção da galera da intercessão, porque eu entendo que Deus levanta pessoas para interceder. Sim. E você que é intercessor, você precisa entender algo muito importante. Que quando as trevas vêm sobre a nação, principalmente em época de eleição, porque o inimigo quer dominar isso. Sim. Ele cega a equipe de intercessão, ele coloca um peso sobre a equipe de intercessão, ele fica te minando com ideias, ele fica minando a sua família para tirar você do foco, para você não interceder diante de Deus em prol do seu povo. Então ele vai ficar ali te atormentando. E se você é um intercessor, Muito bom. se você é um intercessor muito novato, vou chamar assim, você tá começando, você não percebe. Você, tipo, vai na intercessão no domingo, ou quando você está na escala, ou quando você está na igreja, mas quando você está na sua casa, que o Espírito Santo está tentando levantar os seus intercessores, você está dormindo. Porque daí vem sim o espírito de sono, vem o espírito de cansaço, vem o espírito de preguiça, vem o espírito de um monte de coisa atrás de você e você simplesmente esmorece, porque você não tá ligado na coisa. E você precisa entender. Não, Bom. não vou dizer que não tem uma intercessão tão importante, mas se existe uma intercessão muito importante para ser feita, para ser batalhada, é sobre a nação diante de eleições. Porque é onde você coloca os seus governadores, é onde eles vão regir diante da nação inteira por 4 anos, é onde que eles vão dominar Prefeitos, prefeito, deputados, deputado, etc. Todo ano é importante. entendeu? Então é ali que não é mandado, né? Mas que é governado. Sim. Então é muito importante. Você precisa entender que existem sim principados, potestades que estão tentando favorecer os seus. E nós, diante do Senhor, precisamos interceder para que Deus cubra os poucos, pouquíssimos, bem sim. poucos, que estão na política, que são cristãos Sim. e que estão tentando fazer o bem, que estão tentando proteger a família, que estão tentando proteger a igreja, que estão tentando fazer leis que protejam as escolas, que protejam as crianças, que protejam a nação. E se nós que somos intercessores, estou dizendo que eu sou muito Sim. intercessora, Sim. não se colocar nesse lugar de falar, não, Deus, tá nesse momento, eu preciso vigiar, porque é o momento de se levantar, de interceder pela nação, de interceder Sim. para que os governantes que sejam eleitos, sejam aqueles que te honram, que te amam, que te agradam, que vai cuidar do seu povo. E não simplesmente esmorecer e falar assim, é só política. Sabe o que é só política? Igreja não pode se misturar com política. Só política. Na verdade, não. Como intercessores do Senhor, a gente precisa se posicionar e falar, Senhor, e chorar. E chorar, falar, Senhor, levanta os nossos, levanta aquele que clama pelo Senhor, levanta aquele que vai lá no parlamento e vai trazer a palavra de Deus Sim. e que vai proteger a família, que vai proteger as nossas leis, que vai proteger a liberdade, que vai nos dar a liberdade de expressão, que vai proteger os nossos juízes e vão escolher juízes que protegem a nossa legislação. Sim. Você tá entendendo? Eu creio que há poder na oração para curar o enfermo. Eu creio que há poder na oração para levantar, seja presidente, seja prefeito, seja governador, seja o governo que for, que seja temente ao Senhor e que proteja a família, que proteja a igreja, que proteja os valores conservadores. É o que eu creio, de verdade. Eu sei que se posicionar nesse momento, às vezes pode custar,
Mas se nós que somos voz, Se não se posicionar, custa muito mais. se não se pos- somos voz. Eu acho que uma das coisas que a gente sentiu de colocar a palavra voz, exatamente ser a voz que clama no deserto, que não é silenciada. Prepara o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, os seus caminhos. Não ser silenciado, ser a voz que clama, Senhor, salva a nossa nação, Sim. Senhor, traz independência. Se ainda precisamos conquistar no espiritual a nossa independência, que conquistemos em jejum e oração, de joelhos no chão, mas que a gente conquiste a independência brasileira, Amém. né? Que a gente conquiste isso no espiritual também, né? Amém. Até para que a igreja avance, para que a igreja rompa, para que o povo de Deus também tenha liberdade de proferir a sua fé diante da nação, Muito bom, né? muito bom. Eu acho que E você falando com intercessores, com líderes, porque assim, aí você pode dizer, não sou do ministério de intercessão. Mas calma, se você é uma mulher na sua casa, você é intercessora da sua casa. Se você é um pai da sua casa, você é líder na sua casa. E Deus chama você para ser um intercessor, aquele que se põe na brecha para a sua família. Então vamos lá, né? Vamos lá. Esse chamado é para todos nós, mas eu entendo que você está falando também com o ministério de intercessão. Agora, pensando num povo que quem sabe você não é do Ministério de Intercessão, não sabe nem o que a palavra significa. Vamos sim. lá, então quem sabe você é novo. E quem sabe, não estou dizendo que sim, mas quem sabe você é um daqueles que pensa que orar por política é igual orar por time de futebol. Uhum. Tem crente dos dois lados, Fla-Flu, né? Tem o Flu e o Fla e estão orando para o seu time ganhar. E você acha que é isso. Desculpa, não tem nada a ver com um time de futebol. Não. Tem a ver com o futuro de uma nação, com o futuro do seu país, com o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos. Aí, quem sabe um cristão, um irmão, uma irmã pode dizer, mas puxa, Johnny, a Bíblia ensina pra gente se sujeitar à autoridade. Verdade. Verdade, sim. Mas lembra que nós estamos falando de romanos. Os romanos, eles estavam sobre os judeus e eles tinham governo sobre os judeus. E Jesus estava naquela época. Nós não estamos sobre o governo dos romanos, certo? Nós estamos numa república onde nós elegemos representantes para representar o que nós cremos, o que nós, como nação, desejamos. Então, vamos partir desse princípio. Então, quando nós estamos orando e nós estamos clamando por Deus, para Deus, aí você pode dizer, puxa, Johnny, você vai jogar um partido agora, né? Você vai falar de um partido, que a gente tem que ir com o partido mais cristão. Calma. Antes de orar por partido, nós precisamos orar por valores. Valores. Deus, nós queremos representantes que temam ao Senhor. Nós queremos representantes que preservem, a Ângela falou, preserve a liberdade de expressão, preserve a família como Deus a enxerga, preserve nosso direito de voto, preserve a separação do judicial, entende? A separação dos braços do governo para que haja equilíbrio. Existe uma Constituição que foi escrita, existem leis que foram escritas e determinadas cujo quais nós somos sujeitos. E eles vão continuar escrevendo leis e emendas e etc. E a gente deseja que esses sejam escritos de acordo com a palavra de Deus. Então vamos lá. Se nós não vemos solução, às vezes a gente não vê solução, às vezes olha os partidos, olha os candidatos e diz, Jesus, que opção é essa? Senhor, você enxerga o que nós não enxergamos. Você sabe o que nós não sabemos. Então nós estamos clamando a Ti. Sim, isso mesmo. Nós estamos clamando a Ti. E aquele versículo que eu li antes, de 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, gente, vamos lá. A gente tem
o dever de orar, de clamar, de Sim, buscar, sim. para que Deus venha e que ele traga o reino dos céus Uhum. sobre a terra. Seja feita a sua vontade na terra como ela é nos céus, na nossa nação como ela é no céu, no Brasil, no meu estado, na minha cidade como ela é nos céus. Se a gente entrar nesse lugar de clamar pelo Senhor para que ele venha, ele resolva, Uhum. ele faça, ele resolve qual o candidato, ele resolve qual partido, ele resolve, ele resolve. E ele vai pôr no seu coração na Sim. hora de passar o seu voto, de digitar lá os números e certificar que tá vindo a cara e o nome da pessoa que você digitou e não outro, né? Uhum. Vamos lá. Mas ele vai te ajudar, ele vai te guiar. Amém. E outra coisa que é muito importante, por exemplo, vamos lá, a gente tem esse problema aqui na América. As pessoas falam dos candidatos. Não, mas esse homem já é a terceira mulher dele, aquele lá pelo menos é a primeira mulher de sempre, e tal, tal, tal. Como que você pode votar nesse, isso e aquilo? Tem todas essas discussões igual no Brasil, Sim. né? É. Um, mas eu acho que a primeira coisa é orar para que Deus venha, que Deus selecione, que Deus te mostre. Sim. E segundo, você precisa colocar numa balança Uhum. o que, se são dois candidatos, o que os dois candidatos estão propondo, quais são os valores do partido, quais são os valores que eles estão defendendo. Aí você diz, puxa, esse cara não é legal, ele não é crente, mas os valores dele estão muito mais em linha com o que a palavra de Deus diz, e eu preciso então tomar a decisão Uhum. entre muito ruim e menos mal. Uhum. Eu acho que esse aqui vai servir mais os interesses do reino. Aí você diz, Johnny, mas você é cego. Eu entendo o que você está tentando dizer. Tá, então deixa eu te dar um exemplo. Sansão, ele está listado como um dos heróis da fé. Sansão, Uhum. Sansão. Se você não conhece quem é Sansão, você precisa estudar quem é Sansão. Entende? Quando Deus falou com ele, ele estava na cama de uma mulher que não era dele, fazendo o que ele não devia com aquela mulher que não era dele, Uhum. e falou para a mulher algo que ele não deveria ter falado. E se abriu de uma forma muito horrível para a destruição, que no fim foi o final dele. Foi o fim dele. Então, eu quero que você entenda, Deus, ele olha pra gente, isso é lindo. Porque às vezes a gente quer isso pra gente, mas não quer isso para os nossos políticos. Deus nos vê além das nossas deficiências, É verdade. além Uhum. dos nossos pecados. Uhum. E eu sou muito grato que isso é verdade. É. Porque quando Deus me vê, ele está vendo além dos meus pecados. Ele está vendo o que ele deseja fazer comigo, o que ele pode fazer comigo, e o que ele está procurando é um coração obediente. Uhum. É isso que ele está procurando. Isso aí. Então, assim, se você é novo, não é orar para time de futebol ganhar. Não é. É algo muito além, é algo muito mais sério. Estamos falando do futuro da nossa nação para você, para os seus filhos e para todas as gerações que virão Para depois. preservar a nação para as próximas gerações. Exatamente. Porque tá difícil. Então, olha, gente. E assim, eu entendo que não é um negócio só do Brasil. Como o Johnny tá falando, aqui nos Estados Unidos, as eleições também têm sido bem difíceis. E a gente tem orado também, porque nós moramos aqui. Um dia a gente conta a história porque viemos para os Estados Unidos e por que que estamos aqui, né? Hoje não é esse dia. Hoje eu realmente quero incentivar você a orar pela nação. Sim, demais. E assim, e abrir também para intercessão. Às vezes, tipo, aproveitando essa abertura de oração, se desenvolva em oração. Se você é novo na fé, compre um livro que fale de oração e ora e leia um pouquinho a respeito para que você tenha um pouco mais de entendimento. Ângela não gosta de ler. Então tá bom. Vai no seu quarto, vai num cantinho e coloca nas suas palavras mesmo, mas conversa com Deus. Que oração é isso, né? Conversar com o Senhor. Conversa do seu jeito, deixa ele saber o que acontece com você, suas dores, seus sofrimentos, suas conquistas, suas alegrias. Intercessão. Você vai interceder, intermediar por algo ou por alguém. É outro negócio. Mas se você é chamado, e se você não foi chamado por Deus, mas você sente assim, você percebe as coisas, você é mais perceptivo espiritualmente, fala, poxa, Deus, a coisa aqui tá meio negra, tá precisando
né, de uma intercessão, do tipo, tá precisando de um intermédio aqui com o Senhor. Seja você a pessoa que se coloca diante da situação e fala, Deus, eu clamo por essa situação, que o Senhor possa vir e abençoar, Sim, que seja você um intercessor, e que sim. a equipe de intercessão Amém. se junte para orar, para clamar, que a igreja se una em oração. Assim, eu não vou dizer que tá chegando o final dos tempos, mas estamos Não, no tá chegando, tá mais perto hoje tá do que mais tava ontem. tempo, é isso que eu ia dizer, mas com certeza está mais perto hoje do que estava ontem. Precisamos nos preparar, Sim, precisamos se tornar essa igreja que de fogo, essa igreja que clama, essa igreja que ora, que se levanta. E assim, deixando um pouco a política de lado, sim. orar pelo seu pastor. Porque assim, Amém. ó, quanta. A gente no ministério, amor, quanto tempo? Casados há 14? Vou dizer, eu vou. A gente teve ministério no Brasil, vou dizer 14 anos de casado junto, então vamos pegar juntos 14 anos desde que a gente casou, Sim. a gente lidera, né? Todos esses anos, eu escuto muito mais gente criticar e destruir pastores do que pessoas elogiando, falando É. bem, sabe? Existe, mas são mínimas essas pessoas, sabe? De falar, puxa, esse pastor é bom, olha o que ele faz bem, olha como aquilo que ele. Ou faz o sanduíche. Você não conhece o sanduíche? E se você é um pastor e você está me ouvindo, como liderança no reino de Deus, eu digo, não copie. Mas eu vou te dizer o sanduíche. O sanduíche é. Nossa, aquele pastor é tão massa. Mas, cara, ele faz tudo aquilo tão errado, eu não aguento mais. Mas ele é um cara muito legal mesmo, sabe? É só Então, que pão positivo, pão positivo, carne carne negativa, negativa, pão pão positivo. positivo. Eu escuto muito disso. É o crentez, né? Você vem com positivo, destrói, positivo, destrói, vem positivo. Tá, quando você falou Não pastores, precisa. você não conhece, os Não não venha copia, fazer isso com a sua ovelha. Do tipo assim, eu não sabia que você aquele não é fã do jeito. sanduíche, é o que você tá Eu dizendo. não sou fã do sanduíche. Por Assim, que que você não é fã do sanduíche? ah, talvez eu tô muito tempo fora do Brasil. Eu sei que existe um jeitinho que as pessoas gostam de falar pra não ferir. Eu sei que o sanduíche é feito pra não ferir. Do tipo, eu quero falar uma coisa que você vai ficar desconcertado, então eu vou falar uma coisa boa, uma coisa que vai machucar ou que vai deixar você Desconcertante. desconcertar, e depois eu vou fechar com como você tem sido incrível. Porque daí eu te corrigi. Pra pastor é assim, ó. Você vem, dá Uma muito bom, uma maciada, amaciada, corrige. corrige e fecha com um abraço. Do tipo, né? Tá. Eu não sou fã disso. Eu vou dizer como você corrige a sua ovelha. Eu já sou mãe há 7 anos. E funciona, porque minhas crianças são incríveis. Todo mundo ama as minhas crianças, são muito educadas. Eu não faço sanduíche com elas. Eu não falo, filha, você é tão incrível, mas olha, você precisa tratar isso aqui. Mas olha, a mamãe te ama. Eu não faço isso. Falo, é hora de correção. Filha, vem conversar com a mamãe. Você percebeu o que você fez? Não. Tá, então deixa eu te falar. Você fez isso, isso e isso. Não foi legal. Não foi certo. A gente precisa consertar. Como que conserta? Ah, mamãe, eu acho que conserta assim, assim, assim. É uma ótima ideia. Então vamos tentar fazer isso pra consertar e vai falar com a pessoa ou com a sua irmãzinha que você feriu e pede perdão pra ela, tá bom? Tá bom. Ótimo. E da próxima vez você já sabe o que faz. É, eu acho que Não precisa do sanduíche, porque. Não sei se é porque o sanduíche sempre me atrapalhou. Por quê? As pessoas iam tentar me corrigir com. Eu acho que é isso, é minha crise. As pessoas iam tentar me corrigir no sanduíche de positivo, correção, positivo. E eu ficava apegada no positivo e eu não levava a correção comigo. Não funciona. Do tipo, eu não ou focar. fica no negativo. Eu não entendia daí se era no negativo. Não. Ou pegava só no Tipo, você negativo. pegava só no positivo, mas tem gente que fica preso no Preso no negativo. negativo. O positivo Se perdeu. você já chamar de correção, falar assim, olha, deixa eu te corrigir. Tipo assim, olha, isso aqui não foi legal. Vamos tentar melhorar isso aqui? Pronto, a Ângela vai ficar ofendido. É cultura de igreja. Se você começar a criar essa cultura de igreja, o irmão vai entender que é com amor. Mas se você. É tudo cultura de igreja. Tudo é uma questão de cultura, gente.
De verdade. Se você fica, ele vai ferir, ele vai embora, vai criar essas ovelhas sensíveis que não aguentam correção. E correção, eu sou muito fã de correção porque traz crescimento, amadurecimento. Eu acho que eu falei isso na semana passada, o quão é importante de você ser corrigido de uma forma sadia também, né? Do tipo, eu acho que tem isso também, do Sim. tipo, quando você corrige porque você ama, não dói. Tipo, dói do tipo, nossa, foi desconcertante, mas você entende. Eu lembro do meu sogro. Pastor Miguel, eu trabalhei um tempo com ele como secretária. Então, era assim, quando a gente tava em casa, eu chamava de sogro, quando a gente ia pra igreja, eu chamava de Pastor Miguel, porque era o meu chefe. E às vezes ele vinha me corrigir e eu achava o máximo. Às vezes eu chorava, mas eu achava o Sim. máximo. Por quê? Porque ele falou, Ângela, eu preciso conversar com você, porque a gente precisa consertar algo. Muito claro. Falei, ótimo, vamos consertar algo. O que que precisa ser consertado? Olha, isso não tá certo. Precisa corrigir. Por isso que eu tô falando. Eu não tinha essa cultura. A minha família não tinha essa cultura. Veio dele, do tipo, eu falei, gente, isso é genial. Eu tenho, precisa ser. Ó, isso não tá certo. Isso não tá. Vamos só dar uma consertada. Assim, joia, joia. Não tem ferida, não tem dor. Quando tem ferida é porque eu acho que tem que trabalhar lá dentro, eu acho. Não sei. E eu acho que essa exortação feita corretamente, ela pode trabalhar a ferida, sabe? Pode, é bom. Porque, por exemplo, se você é liderança e os seus discípulos, as suas ovelhas sabem disso, o cajado ele traz para perto. O cajado não é macio, mas ele é duro. O cajado é duro, ele não é gostoso se você levar uma cajadada, né? Mas ele traz para perto, e existe um ato de correção ali com a vara, com o cajado, e mantém as ovelhas em linha. E eu acho que quando a sua ovelha percebe que o seu intuito, o seu É desejo é construção, é construção. edificação. Uhum. Se a gente for lá, a gente leu semana passada, 1 Tessalonicenses 5, né? Tenham a mais alta estima pelos seus líderes, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. A ideia é, não deixa o povo largado, não deixa o povo fazer o que quer. Como reino, a gente tem que Uhum. sentar com eles e trazer uma palavra de advertência, de correção, de alinhamento, seja do que for, Sim. né? Mas é tudo com o intuito de trazer crescimento, não de trazer vergonha, não de É. trazer culpa, nem nada Uhum. assim. Eu acho que a igreja percebe isso, entende? Eu acho que talvez a sua. E se você é um pastor que tá trazendo pra sua ovelha, tem muita ovelha falando: olha, o que você tá fazendo não tá certo, porque você vem com julgamento. Assim, se você é um pastor e Deus te deu esse chamado, pede ajuda para um pastor ou para uma comunhão de pastores que você participa. Fala assim: olha, eu não tô conseguindo lidar com o aconselhamento das minhas ovelhas e corrigir elas de uma forma amorosa. Elas estão sentindo que eu sou muito brutal Sim, e essa não é a intenção. Né? Então, como pastores, também existe um espaço para sempre aprender e crescer, né? sim. Sempre desenvolver. Eu acho que, como liderança, se a gente entender que é tão engraçado que eu vou te falar. As minhas melhores correções como liderança foram aquelas que eu jejuei e orei primeiro pela pessoa. Aquelas que foi do tipo assim, vou fazer agora, do tipo, já vou aproveitar no final do culto, já vou corrigir, já vou conversar, já vou resolver, deu errado. Você não precisa ser micro-ondas, né? Imediatista. Imediatista. Vai pra casa, ora, deixa Deus falar com você. Como que a pessoa quer falar com aquela pessoa? Tem isso também, né? Sim. Se permitir que o Espírito Santo age através da liderança para com sua igreja. Lembra assim que Deus sabe o que você não sabe, o Espírito Santo sabe o que você não sabe. E às vezes nesse momento de intercessão, de É. oração, de se preparar para essa conversa, para essa correção, o Espírito Santo pode te dar uma linha Uhum. que vai trazer quebrantamento, que vai trazer mudança, que vai trazer reconhecimento daquilo que está dando errado. Porque se você é líder, você já conversou com pessoas que nunca te dão Hum. ouvido, pessoas que nunca acham que vão estar errado, que você pode vir com amor, pode vir com a palavra, pode vir com o que você quiser, elas não vão te dar ouvido. Você sabe que Isso existe aí. isso, né? E às vezes a gente fica naquela, puxa, mas se a outra igreja é melhor, você não quer ir visitar aquela igreja.
Desculpa, né? eu falei. É verdade, mas você pensa, né? Uhum. Mas não é muito mais. Mas deixa eu te dizer, Mas pensamentos assim, deixa eu terminar rapidinho. vai. Mas não é muito mais prazeroso pegar uma pessoa dessa e você orar e se preparar e quando você sentar com ela, ver o Espírito Santo agindo, tocando, transformando e Uhum. criando dela um maior aliado de ministério que você pode ter? Sim. Porque uma pessoa que você ganha no espírito Uhum. é um aliado, é Uhum. aquela pessoa que vai estar do teu lado quando você está fraco, quando você está ocupado, quando você está cansado, Uhum. é aquela pessoa que está contigo para sempre, porque você ganhou ela pelo Espírito. Você não ganhou pela razão, não ganhou por força, mas ganhou pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que agiu, foi o Espírito Santo que convenceu, foi o Espírito Santo que fez. Uhum. Não foi sabedoria humana. Entende? Isso é muito especial. Pode falar o que você ia dizer. Não lembro. Tá ótimo. Desculpa. Não, na verdade é que tava cortando você, tá ótimo. Tá tudo certo. Ok. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente veio transicionando os assuntos, né? Mas eu acho que não tem problema. A gente ir navegando mesmo. Eu acho que realmente é isso mesmo. Tipo, eu tinha pensado, enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui em diferença. Como você sabe qual é o seu termômetro de perceber que você é um bom líder, que você é um bom pastor? É uma pergunta. Qual é o termômetro pra você se autoavaliar? Tipo, nossa, eu eu tenho esse termômetro do tipo assim, qual que eu sou um bom líder. Ou tipo, não, eu não estou sendo um bom líder. Eu ia fazer uma piada. Ó, a gente vai dar 30 minutos para vocês colocarem nos comentários. E daí a gente vai dar o que a gente pensa. Vamos. Não, tô brincando, não vai Não não. dá, não tem ninguém assistindo. Então, você tem algo que você quer compartilhar? Eu posso. Eu, na verdade, joguei a pergunta. Eu tinha a pergunta. Mano. Mas eu tenho um termômetro. Eu acho que. Eu vou tirar pessoalmente falando. Meu termômetro é que quando vão passando dias e dias e dias e dias, e eu não tenho a voz do Espírito Santo me incomodando pra orar. Seja de dia, seja de noite. Quando vai passando dias, eu nem lembro, porque se ele não chama pra orar, você não se importa. Do tipo, não ouço nada. Do tipo, não tem um incômodozinho me chamando pra orar. É, o que eu oro é de diligência de agenda. Tipo, preciso orar. Preciso orar nesse horário. Preciso ir na reunião de oração. Esse é o meu termômetro. Por quê? Quando eu estou no momento de liderança na alta, bom, tipo assim, olha, tá muito massa, o Espírito Santo tá ali comigo, do tipo assim, ó, para e ora. Acorda, levanta, ora. É a diferença, eu consigo ouvir ele. Hum. Eu não preciso anotar na agenda oração, preciso ir orar, Então, preciso ler a palavra, quando porque eu tenho você sintonia. reverte a diligência para manter você na oração e na É comunhão, bonito e é bom e é sadio. é Não tô melhor do dizendo que que é errado. nada. É melhor que nada. Continue. Mas o alvo não é esse. O alvo não é O esse. alvo é que, por ter feito assim, você chegue no lugar de comunhão com o Espírito Santo, Seu. reconheça a voz dele, e por estar mais antenada, mais apurado o seu ouvido, você está mais sensível e corresponde mais e mais rápido, mais Exatamente. frequente. Porque você. É quase como se não desligasse a oração, como não tivesse tempo off. Exatamente. Como se não tivesse. Você tá. Eu tenho. Tive momentos e tenho momentos que a sintonia é fluida. Do tipo assim, o Espírito Santo me incomoda. Eu preciso. Meu coração acelera. Do tipo assim, eu tô tipo, não, eu preciso parar e orar, porque o Espírito Santo precisa falar comigo. Sendo levemente sarcástico, mas é como se ele morasse dentro de você. Isso! Sim, não, é Exatamente! assim, levemente Mas eu te sarcástico porque às vezes falo. a gente não vive isso. Mas não é sempre. Eu já tive momentos do meu ministério, da minha caminhada com Jesus, que foram passando dias e E eu orava, porque nós temos Disciplina. essa disciplina de orar e ler a Bíblia aqui e tal, disciplina bonitinho, bonitinho. Mas eu só percebi que eu não estava sendo um bom líder. Não bom, mas assim, o excelente, né? Alcançar a excelência. Depois de muito tempo que eu tava numa oração e eu senti o Espírito Santo.
E porque eu senti o Espírito Santo, eu falei, gente, eu não lembro A última a vez. última vez que eu tinha sentido o Espírito Santo. Você Essa tá percepção entendendo? dói. Você tá entendendo? Então, Mas é bom, é importante. Então, mas eu tô achando. E eu tô falando tudo isso porque a gente começou a falar de intercessão por nação e tudo. E, gente, você pode pôr lá no papelzinho, interceder. E você pode fazer isso diligentemente, vai ser valioso e Deus vai ouvir sua oração. Sim. Porque a diligência também é eficaz. Tipo, se você não consegue porque você tá conectado, a diligência vai te levar nesse lugar de estar conectado. Eu entendo que quando eu fiquei muito tempo sem ouvir e eu só voltei a ouvir por causa da diligência de permanecer orando. Sim. Mas quando você sente, dá assim, um arrependimento de Deus, foi bom aquelas orações lá, mas essa aqui com você presente, É algo sentindo, diferente, é novo. aonde você não quer sair porque tá tão bom, você não tá tipo assim, só orei 5 minutos pra orar. Não, só deu Verdade, 15 é minutos. verdade. Quando você entra na presença de Deus e você esquece o relógio e você tá lá, porque você tá lá, você tá com ele. Então, não é do tipo os melhores livros que você lê. Você pode gastar rios de dinheiro nos livros. Não te vai fazer o melhor líder. Você pode gastar dinheiro viajando para as melhores igrejas do mundo. Não vai te fazer o melhor líder. Você pode ser o cara que tem a maior igreja do mundo e ainda não te faz o melhor líder. Mas se você for aquele que diligentemente ora, intercede pela igreja e é conectado com o Pai, tipo, íntimo, na intimidade, não importa se você tem poucas ovelhas. Essa liderança Olha, você é o falou que... isso, mas é verdade, ó. Das pessoas que nós temos tido exposição recentemente, desde que nós mudamos para esse Sim, país, é. a gente já teve exposição às melhores e maiores igrejas. Sim, Já? já. Mas você sabe quem cativa o nosso coração? São as pessoas que têm aquele relacionamento profundo. Heidi Baker é uma mulher muito abençoada. E Sim. tem um cara que, quem sabe você não ouviu falar, David Hogan. Gente, Uhum. entende? E mais uma vez, eu não tô criticando mega igreja, até porque tem igrejas aqui. Pode falar o nome de igreja? Não pode falar o nome de Não, não, igreja. deixa quieto. Ah! Deixa quieto. Tem igrejas muito boas que são exemplares em todo sentido, com lideranças incríveis que querem a Deus, tudo que a Não, gente que está o dizendo. pastor é mega church. E assim, você vai na igreja, todas as vezes que eu entrei na igreja lá, Convicção, é tipo, eu entrei no quebrantamento. céu. Sabe aquele culto que você não quer ir embora? Tipo assim, entrei, É Deus, eu bom vou ficar demais. aqui, Jesus. E assim, A e é gente não mega tá, a church? gente Eu não tá não tô denigrindo, tentando não é isso dizer, não. olha, porque você tem poucas ovelhas, você se dedica mais ao Senhor de forma alguma. Não, não, não. Do tipo, A a gente questão tá é falando intimidade. intimidade. É Eu tô essa falando aí, de é intimidade, eu não tô intimidade. falando do número de Não é tamanho de igreja. conhecimento da palavra só. Porque É. tem muita gente que é perito, Sim. especialista, Você mestre. pode ser Você mestre, pode pode ser ser perito, incrível e você. tal. E é muito bom. A gente ama ouvir, a Com gente ouve, a certeza. gente se, né? A gente estuda com eles, tal, Sim. tem tudo isso. Mas a questão de atração é atraído por pessoas que têm cheiro de Espírito Santo. É, isso aí. Pessoas que têm coração Eu de sei que a gente Deus. não tá dizendo nomes, mas eu vou dizer um. Não. Recentemente a gente foi no. Recentemente, não, um tempo atrás, a gente foi no Todd White. A primeira vez que eu fui no culto do Todd White, não era nem culto, é culto, mas não era igreja, era É. no Era um culto campus da da faculdade dele. faculdade deles. Gente, sem brincadeira. Ele tava pregando aquele dia? Ele Eu acho prega e que não ele prega. mas ele tava lá no Ele dia. tá. Mas, assim, pra você entender que eu tô falando de nível de intimidade. Nós entramos na recepção da Do local. faculdade. Aham. Quando a gente só colocou o pé pra dentro, já tinha a equipe de intercessão no hall. Não era equipe de Gente, pessoal da intercessão, eu faço parte de intercessão também, vocês são show de bola, faz um trabalho incrível e é importante, principalmente para os novos convertidos. Sim. Mas eu te dizer dessa experiência. A intercessão estava na recepção. E eles estavam assim: "Ah, você precisa de cura? Vem cá que a gente já ora por você. Ei, fulano, 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 vem cá. Faz uma rodinha ali, ó. E orando, antes do culto começar. E orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Tipo assim, não deu 5 minutos de oração. O cara se levantou da cadeira de rodas para ir para o culto. O que eu tô falando de nível de intimidade é que, assim, o cara chegou de cadeira de rodas, ele nem viu o Todd White. Ele nem chegou no Todd White. E nem precisou chegar no Todd White. Porque o povo ali tava com a intimidade, com foco no Senhor. Sim.
Entendeu? Então, eles estavam assim, não, a gente precisa orar por cura, a gente precisa interceder e a gente não vai esperar o momentinho da cura, Exato. o momentinho dos irmãos que oram, o momentinho para um mover de Deus, Sim, aqueles 5 minutos. sim. Não estou criticando, eu também sou do ministério de intercessão e também tem os nossos momentos. Mas o que eu estou dizendo que para mim foi do tipo, Deus, que profundo, que íntimo. A gente nem começou. A gente. Nosso pastor aqui, ele sempre fala, olha, quando a gente revisita um culto para analisar como foi o culto, a gente quer ver todos os pontos bons, mas a Uhum. gente quer ver aonde a gente quer fazer melhor, É, para sempre oferecer algo mais reino, mais próximo de Deus, mais mais reino. próximo. E o que a Ângela está falando é, puxa, entrar num culto onde você chegou para achar o seu lugar, mesmo antes de achar o seu lugar, você já foi curado, impactado pelo Espírito Santo, largou a cadeira de roda Hum. para poder pular e celebrar no culto, é É, um bom começo de deixa eu culto. só te dar uma dicasinha. O culto é dele, é dele para ele, é dele, por Dele, por ele ele e e para para ele. ele. Vou dizer de novo. É dele, por ele e para ele. Não é para fazer network. Não é para Amor. fazer social. Não é para se sentir bem. Não é para mostrar a roupa nova que você comprou. É dele, por ele e para ele. E se a gente alinhar isso Uhum, no nosso dia a dia, a sua vida é dele, por ele, para ele. uhum, E se você começar o seu dia com esse entendimento, essa uhum. perspectiva, você vai valorizar muito mais o seu tempo. Sim. E se você for para o culto, né, corporativo, a celebração corporativa, com essa mesma mentalidade, o culto vai ser outro. Ah, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Para que serve o culto? Para que Hum. serve o culto? Bom, você já falou que não é para network, já falou que não é para mostrar o que está vestido, e você disse dele, por ele e para ele. Então suspeito que o culto seja para louvar e adorar a Deus, é para pregação da palavra, mas é por ele, para ele, Dele, por ele e dele, para por ele, ele. para ele, para ele. Isso. Pastor, se você é um pastor e líder de igreja, manda esse podcast para sua ovelha, para que domingo que vem o culto esteja pegando fogo. Pegando fogo. É verdade. Entendeu? Já percebeu que quando a gente se prepara para um negócio, o negócio vai melhor? É isso aí. Uhum. No tipo, se o corpo de Cristo. Calma, calma, calma. Eu gosto de exemplos bons. Certo, manda. Exemplos bons. Vamos lá. Culpado, tá? Deixa eu só começar. Culpado, culpado. Eu. Vim de um lugar de convicção. Eu e essa linda, maravilhosa esposa que eu tenho saímos para jantar, para uma noite de namoro. E a gente chega no restaurante. Não pode rir, tá? Não pode rir. É verdade. É exemplo real. A gente chegou no restaurante e, enfim, a gente acha um lugar legal. O anfitrião vai levar a gente para nossa mesa, começa a bater um papo com o anfitrião. Ela senta na mesa, descobre que ele gosta do Brasil, que ele foi para São Paulo. A gente fala de São Paulo, fala da viagem dele, tal, tal, tal. Aí ela está sentada esperando eu sentar, aí eu sento com ela, chega a moça com o cardápio, chega a apresentação, tal, vem uma comida legal, começa a falar sobre a comida, estou interagindo com a garçonete, né? De repente ela precisa ir no banheiro, daí passa alguém que eu conheço, começa a falar com ele, ela volta do banheiro, eu estou conversando com alguém, daí chega a comida que a gente pediu, aí a gente está falando da comida, de quão gostoso é a comida, tal, tal, tal. Enfim, isso transcorre, a gente chega em casa e eu absolutamente não gastei tempo com ela. Entre gastar tempo com todas as pessoas que estavam no restaurante, entre gastar tempo com o meu celular, gastar tempo com tudo isso, a nossa noite de namoro não foi nossa, foi minha com todas as outras pessoas e ela esteve presente naquele lugar. Aniversário de casamento. Perdão, 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 perdão. Tá Mas perdoada. pensa, mas pensa, gente, o quão ofensivo é para Uhum. uma esposa de 15 anos. 14, sim, 15 pro ano que vem eu já tô Ainda errou a melhorando. Eu data, tô tá melhorando, melhorando a eu tô coisa ali. melhorando. Uhum. Tá colocando Eu mais já tô teu. preparando pro ano que vem. Esse lance. Mas pensa, se isso é tão ofensivo para uma esposa de 14 anos, pare e veja a perspectiva de um Deus que é santo, separado.
e você separa um tempo para adorar Ele, e é a última coisa que acontece, não tem a prioridade, não tem a supremacia, não tem a maioridade daquilo que você fez durante aquele culto para Ele. Uhum. Gente, eu acho que esse desacato é parte do motivo pelo qual a gente não experimenta mais. Agora vamos inverter, porque aqui não é Sim. acusação, aqui é para realmente aprimorar. Se eu tomo uma postura diferente com a minha esposa e eu sei que a reação dela é infinitamente melhor e nós nos tornamos muito mais íntimos, por que que eu não pegaria dessa analogia para então aplicar isso com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Sim. o Santíssimo Deus? E se eu me preparar para isso, se eu me preparar para entrar na presença dele como uma noiva que se banha, que se prepara com perfume e está focada nele, não Uhum. tem mais ninguém naquele lugar, ninguém naquele momento. Não estou dizendo que você não pode dizer oi nem nada, mas o seu foco está no noivo. Aí sim, aí o céu Uhum. se abre, o céu invade a É terra, isso aí. né? Tipo, aí o sobrenatural Aham. acontece É e isso aí. não tem limites. Uhum. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou Uhum. pedimos. Mas se a gente trata ele como Deus soberano, se a gente trata ele como noivo, se a gente trata ele como o alvo, Uhum. se a gente colocar ele no devido lugar e nós no devido lugar, aí sim nós não estabelecemos, mas nós reconhecemos o relacionamento que foi estabelecido por ele. Uhum. E isso agrada. Isso Isso é aí. uma verdadeira adoração que sobe como um incenso suave para ele. Ah, gente, isso é especial. É demais, né? Que quando a gente experimenta isso, a Sim. gente percebe que houve essa preparação. Sim. Quando a gente experimenta isso, é porque. Às vezes o pastor, gente, ele jejuou durante a semana, ele estudou aquela semana inteira para aquela palavra vir, sabe, poderosa. Ele tá lá de joelhos de madrugada, Senhor, abençoa o culto. E ele tá assim a semana toda se preparando, né? Se preparando, se preparando. E quando chega, a igreja tá fria. E às vezes o povo que tá frio tá assim, poxa, esse pastor, a palavra é até boa, mas tá frio. Tipo, a palavra é até boa, mas, né, não, ó, tá todo mundo parado aqui. Por quê? Porque o pastor fez o papel dele, mas se nós como corpo, como igreja, porque na verdade, o pastor não tá lá pra mexer com você, pra fazer, pra gerar emoções dentro de você. Ele não é um coach, tá? Uhum. Ele não é um coach. Ele tá lá para cumprir o chamado dele diante de Deus, que é entregar a palavra do Senhor. E ele está fazendo o papel dele. A pergunta é: você que está no banco, meu querido, que foi lá se encontrar com Deus, você também está fazendo o seu papel? De receber a palavra, mas de ministrar o Senhor, de exaltar o Senhor, de não ficar assim. Gente, Jesus não precisa do seu selfie. Neste momento, Jesus não precisa do seu Instagram. Nesse momento de culto, ele só precisa que você feche o olho, que você se entregue e deixe ele curar, e deixe ele ministrar, e deixe ele mover. Nada contra o celular, não é isso. Mas se você quer tirar uma selfie na igreja, faz Ou antes. depois. Ah, mas eu queria pegar o pessoal do louvor. Chega um pouquinho antes, pega o ensaio. Ah, eu queria pegar o. Calma, calma, calma. Você pegou uma tangente. Não deixa passar esse negócio. Vamos lá. Ah, Se você, naquele momento que ela falou do selfie, você falou, mas Ângela, eu faço parte do ministério de. Esquece, não estamos falando de você. não estamos Se falando de você é de você. fotografia, Não, tal, tal, não, tal. não. Não, Ângela, mas eu tô fazendo porque daí as pessoas veem o quão bom é o louvor e elas vão ouvir. Calma, calma. Vamos ser realistas. As pessoas vão vir para sua igreja porque o louvor foi bonito no seu Instagram ou porque você tem um relacionamento tão íntimo com Deus, tão próximo, que você foi tão totalmente transformado e que eles querem um pouquinho daquilo que você está vivendo. Seja real nessa resposta. Qual dos dois? Eu acho que não é o selfie. Porque tem muita igreja que faz o selfie melhor que a tua.
O self, na verdade, o self não é tão importante no E é a momento que você atração tá. equivocada. É. É que nem um aniversário ir pelo bolo. Uhum. Você não vai pelo bolo, você Você vai vai pelo pelo aniversariante. aniversariante. Uhum. E se não tiver bolo, o quê? Você celebra com o aniversariante. E se não tiver presentinho para levar para casa, não importa, você vai pelo aniversariante. Você vai pelo relacionamento. Uhum. Então, assim, você tá indo no culto, você tá indo pro relacionamento. Agora, o português, traduções, né? Atos 2, quando o Espírito Santo veio, ele diz, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Calma. Em inglês é one accord. Quer dizer mais do que isso. Eles estavam em um só propósito. Então, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se a gente for pro culto, focado nele, Uhum. no aniversariante, vamos dizer, focado Uhum. em Jesus, focado no que ele Pra deseja, para receber, pra adorar, para uhum. receber, a interação é com Com ele. ele. O irmão é cerejinha no Sunday. É, Entende? Você pode dizer, eu amo cerejinha. Vai ficar só na cerejinha, meu irmão. é, Mas você só vai ter a refeição, você só vai ter aquilo que Deus tem para você. sim. E eu tô falando isso pra gente, não Sim, entenda que a gente sim. tá pregando. É aquela Não, espada é a que fere espada a dos dois gente, lados, exato, é, dois de gumes. verdade, os dois gumes. E olha, nossa, gente, esse podcast podia ter 5 horas hoje, de verdade. Tipo, o Espírito Santo falou assim, vamos, de verdade. Outra coisa muito importante você precisa entender, a gente não tá trazendo isso como uma condenação sobre você no celular, mas você precisa entender, como intercessora, eu gosto muito de ler livros sobre o mundo Sim. espiritual, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa pra você muito importante. Quando você tá na casa do Senhor, pronto pra adorar o Rei dos Reis e se conectar com ele, a coisa que o diabo menos quer é que você se conecte com o Senhor. O que que ele vai fazer? Tudo. Ah, vou tomar uma aguinha. Daquela, não é nem sede, é tipo assim, quando o Espírito Santo tá chegando perto de você, dá onde eu vou sair rapidinho e volta. Aí quando o Espírito Santo tá começando a falar que a palavra, e você sente lá dentro, essa palavra tá mexendo comigo, tá mexendo lá dentro. Você fica desconfortável, porque falou de você, tipo, parece que o pastor sabe da minha vida. Falou com você, você ficou meio desconfortável na cadeira, você vai no banheiro. Aí quando você vê que a coisa tá ficando muito mais profunda, tá mexendo mesmo, você cata o celular. Por quê? Porque a gente não gosta de ser Fuga. mexido. É fuga. É um... Exatamente a fuga. E o inimigo não quer que você seja curado, sarado, transformado. Então vem essas distrações, porque o culto, hoje em dia, o culto nem leva 2 horas Uhum. mais. É Não. curto. E ainda pensando que é divididinho em oferta, palavra, oração, recado e um monte de coisinha lá, do tipo assim, não é nem 2 horas só de palavra. Gente, de verdade, como uma mãe, deixa eu deixar um recado aqui, pastor, mande esse vídeo pra sua ovelha. Como mãe, vá no banheiro antes do culto, criatura. É que nem viagem. Você leva seus filhos pro banheiro antes da viagem. Exatamente, Vai vai pro no banheiro banheiro antes do antes. culto. Leve Se suas prepara crianças. pra isso. Leva uma água se você é uma pessoa que morre de sede e não consegue ficar 2 horas sem tomar água. Leva uma garrafinha de água com você. E vai tomando de pouquinho também pra não ter que ficar aí no banheiro toda hora. O culto são só Elimine duas as horas. distrações. Porque se o culto são só 2 horas e você já perdeu, tipo, metade, saindo tomar água, saindo do banheiro, Que você vai encontrar com alguém no corredor, e você você vai vai ficar encontrar com alguém no perdido lá. banheiro. É Você vai ter. distração, porque o inimigo não quer que você receba aquilo que Deus tem pra você. É distração. Evite a distração no culto. Evita. Você não tá lá É pra. igual o restaurante, gente. Uhum. De verdade, eu sou culpado. Eu me distraía. Eu me distraio, ia com tudo. E perdi o foco. O foco era minha amada. Era uma noite para nós dois. Não tinha É, dois, não. Tinha uns é. Ele é sanguíneo. 10. Ele gosta de falar com. Mas o culto É, é igual, é gente. Se você não igual. prioriza a sua esposa, você não vai priorizar seu Deus. Então a Uhum. gente precisa eliminar As distrações. distrações e Então, focar e ser é, intencional sobre aham, isso. é de manhã. Ângela, eu tenho sono de manhã. Leva um chicletezinho pra ir mascando. Assim, pega dicas de ficar acordado. Você precisa entender que você tá num lugar muito precioso. Você tá encontrando com o Rei dos Reis. E você tá lá. Ai, tô com sono. Gente, porque assim que Tô você cansado. encontrar e ver ele face a face, você entrar na presença dele, não ele entrar na tua. Esquece quem é Deus. É. Não esquece quem é Deus. Você entrar na presença dele, É. não é o oposto. Uhum. Então, quando você entrar na presença dele,
Aí é muito mais fácil, gente. Uhum. O Anota. seu foco é chegar lá. Chegar lá. O seu foco é chegar lá. Porque uma vez que você olhar para ele, você visualizar ele, perdoa a cachorro. É Lembra que a verdade. gente comentou? É Assim que você verdade. visualizar ele, encontrar com ele, aí fica muito mais fácil. Mas o desafio é chegar lá. O desafio é chegar naquele Uhum. lugar. Por quê? Aí que tá a pergunta. Qual é o desafio? Ela precisa sair, Eu vou gente. O largar. que Pode, vai. acontece? Não, deixa eu falar da minha cachorra. O nome dela é Jules. Ela é treinada, então ela não late dentro de casa. Mas, quando ela quer fazer xixi, ela chacoalha a orelhinha dela 2 vezes pra gente saber que ela precisa sair pra fazer xixi. Então, essa é a comunicação dela. Então, é bem legal. Então, me ajuda, da onde que eu tava lá? Não, então a gente tá falando, o desafio é chegar. Ah, tá. Por quê? Ai, gente, não vai ser 5 horas de podcast, a gente vai Não, logo não. encerrar. Por quê? Assim, tem tantas distrações e o inimigo não quer que você chegue lá, na presença do Rei dos Reis. Por quê? É este lugar que vai curar suas feridas, que vai sarar, e muito mais do que curar ser ferido e sarado. Você vai descobrir a Gente, sua identidade. muito mais do que curado e sarado. Você vai descobrir quem você é em Deus. Amém. E 2, o seu propósito de vida está nele. E uma vez que você encontrar com ele, você vai parar de fazer 1000 coisas, porque você vai saber quem você é em Cristo. Porque você vai se encontrar com ele e ele vai te mostrar o propósito. Então o inimigo não quer isso. Então quando você vai pro culto, você poderia ter um culto que vai transformar a sua vida. Entendeu? Sim, Transformar a sua vida. completamente. Sair de lá com propósito. Sair de lá sabendo o seu chamado. Sair de lá sabendo quem você é em Deus. Versus. O culto foi bom hoje. Nossa, aquela fulana cantou, tava meio desafinado, né? Mas a palavra Nossa, foi mas a muito boa. palavra foi muito boa. Assim, o pastor falou aquilo lá que eu não gostei, mas. E a oferta, nossa, o cara pedir dinheiro toda hora, né? E não perde o foco. Você tá lá pra se encontrar com o Rei dos Reis. E pensa como isso altera a sua vida. Porque quando você chega nesse lugar de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, entender o propósito de Deus para sua vida, quando você for para casa, você não vai se satisfazer com menos. Quando você entrar no seu devocional, você fala, eu quero voltar para esse lugar. E daqui a pouco você chega num lugar que a Angela falou de você tá em sintonia com o Espírito Santo. Uhum, E você ouve a voz dele todos os dias, uhum. de manhã, de tarde e de noite. E quando você for corrigir a sua filha, ele vai te dar graça para fazer da melhor forma. Agora eu quero voltar para a sua primeira pergunta que você fez. Não sei se foi a primeira, uma delas. Uhum. Que foi como que você sabe se você está vivendo uma vida em Deus ou não? E a primeira coisa, amei a sua resposta e tudo que a gente falou depois disso, mas uma das coisas é, você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Puxa, muito bom. Então, quando você está andando com o Senhor dos Senhores e você está em comunhão com Ele, e o Espírito Santo está na sua vida e você permite espaço para Ele falar e ministrar a sua vida através da sua vida, né? Dele, por Ele, para Ele. Uhum, Aí as suas crianças começam a andar igual e uhum, fazer a mesma coisa. uhum. Uma das coisas que mexeu com a gente nessa igreja e o motivo pela qual a gente decidiu ficar nessa igreja foi porque a nossa filha de 7 anos, na época ela tinha 6, ela foi para o Ministério de Kids e lá ela foi impactada para o pastor de Kids, que é um homem muito de Deus, ele lembra muito Jesus, Muito, muito Jesus. muito. E ela voltou para casa e com lágrimas nos olhos, ela falou: "Hoje entreguei a minha vida para Jesus". Uhum. E a gente sabia que era aquele lugar, porque a gente quer uma igreja que não faça daycare. O que que é daycare? Creche. Crechinha. Não é uma Não é um creche. lugar só de você deixar a criança lá por Não duas é horas. passatempo. Não é só pra brincar. Eles levam a sério o ministério infantil e De... eles ensinam Exato. como caminhar com o Senhor. Eu acho que é isso, né? Isso foi incrível. É. Bom, não veio a culpa do sentido, puxa, aconteceu lá, não aconteceu com a gente, porque ela já havia entregue a vida dela para Jesus com a gente em Sim, oração. Mas ela voltar do primeiro culto na sim. igreja Foi tremendo. com um quebrantamento, uma Uhum, percepção, um entendimento melhor e maior sobre a decisão que ela fez, sim, não tem preço. é verdade. Então a gente é isso que eu quero te encorajar. Uhum, Se você é líder de uma igreja que
todos os aspectos da sua igreja sejam assim, que as pessoas venham a Cristo através de todas as reuniões. Você tem grupo pequeno, chama de Uhum. célula, chama do que for. Naquele lugar, se as pessoas vêm a Cristo, elas podem vir a Cristo, decidir por Cristo, então sim, estamos no foco certo, estamos Uhum. fazendo a coisa certa. Uhum. Se no culto de domingo existe quebrantamento, Sim, arrependimento e conversão, estamos fazendo a coisa certa. sim. Porque o foco é apontar para Cristo, é Isso mesmo. comungar com Cristo, é Uhum. estar na presença dele. E não tem como você entrar na presença dele sem ser transformado. Isso mesmo. Isso é pra gente que já tá na igreja, pra gente que tá entrando na igreja, enfim. Nós É queremos isso uma mesmo. Eu transformação. lembro várias vezes, na verdade, no culto, às vezes eu encontrar com o pastor no corredor, na saída, e ele, e aí, assim, tá tudo bem? Como você tá? E o pastor, eu tô digerindo a palavra ainda. Eu vou precisar de mais dias pra ouvir e digerir e deixar Deus trabalhar. E assim, não é da boca pra fora, não. O Johnny sabe quantas vezes que eu voltei pra casa que a palavra foi entregue no domingo. Na quarta-feira, eu tava, assim, inquieta. Inquieta. Eu falei, Johnny, mas essa palavra aqui, e eu assim, Sim, e Deus tá tentando mover aqui dentro, mas agora como que eu aplico isso na minha vida? Porque isso numa quarta-feira. Então, assim, ainda tava remoendo o que Deus tinha dado no domingo, e já era quarta. E assim, é muito. Eu faço de. Mais uma vez, depende o quanto eu tô em sintonia com o Espírito Santo, mas sim, acontece com frequência. Porque é uma cultura também que a gente recebeu na nossa casa, sim. assim, sabe? Eu sou muito agradecida pela nossa igreja ali em Curitiba, porque a gente foi muito ensinado Amém. de levar a palavra para casa, de deixar o Espírito Santo continuar ministrando, de deixar levar para casa. Não é tipo, ah, acabou o culto, chega. Não, leva essa palavra com você e deixa Deus ministrar. E Amém. Deus. Porque assim, você não tá indo pra igreja, como a gente já falou, só pra fazer. Nem, não foi pra fazer network ou coisa assim. Você tá lá pra se encontrar com o Rei dos Reis, o seu pai, pra encontrar sua identidade em Cristo. E se você já é crente e você tá lá, então isso funciona também pra mim, isso também é pra mim. Tá crente assim, calejado, e daí é mais difícil e você sabe disso. Porque você já sabe as entranhas da igreja. Então você já é o crente que já ora bonito e não precisa nem se preparar. Fechou o olho e a oração vem. É bonita a oração, mas é fria. Porque você também não tem mais essa conexão com o Espírito Santo e você é crente calejado. Então, assim, como cristão de tempos, né, que tem essa bagagem, fala, Senhor, me leva, né, para esse lugar de Sim, quebrantamento, de assim, de viver o novo, renova-me. sim. Renova-me, Senhor. Renova-me, Jesus. Renova-me. Se você vê que você tá quando a gente chama de crente calejado, não é bonito, porque quando você vê o seu calejado lá, não é legal. Você não quer. Fala, Senhor, renova-me, renova-me, renova-me. Eu quero ir pro culto e ser refrescante, ser novo. Faz de novo novo Sim, sim. e deixa Deus refrescar, né? Esse podcast é assim pra gente conversar, pra ter um conteúdo cristão na internet, mas assim pra ser uma voz e poder te exortar, pra poder te amar, pra poder também te Encorajar. direcionar, te Sim, encorajar. A gente não quer, a gente quer ficar só batendo, mas é para chamar a existência a uma igreja forte que vai estar preparada para o final dos tempos. Eu tenho muitos sonhos assim que o Senhor me dá, amém. e um dos sonhos que assim me trouxe muito temor e de muitos anos atrás, não é de agora não. Era um sonho de um exército destruído. E vou ser bem sincera, hoje eu vejo, eu não vou dizer que hoje eu vejo a igreja enfraquecida, porque eu tenho visto recentemente, tipo, mais uma vez, esse sonho é de muitos anos atrás. Eu tenho visto muitas igrejas fortes se levantando, mas por muitos anos eu vi a igreja Sim, perdendo gente, igreja fechando. A nossa igreja aqui fechou por causa do Covid, e com o Covid muitas igrejas fecharam, e, e agora do tipo um monte de coisa acontecendo, um monte de escândalo acontecendo. Você precisa entender que o inimigo tá tentando devastar o povo de Deus. E nós precisamos nos fortalecer e nos preparar para os dias difíceis. Hoje ainda não são os dias difíceis. não. Não estamos vivendo os dias difíceis.
E eu tô perguntando se nós, que não conseguimos prestar atenção no culto por 2 horas, não estamos prontos para o final dos dias, quanto mais as próximas gerações. A gente tem que mostrar um exemplo, ser um exemplo para essa e conquistar espiritualmente os passos que nós podemos, porque eles vão levar os passos que nós não podemos. Então a próxima geração vai caminhar o que a gente não pode. Mas o que a gente pode e preparar eles no caminho do Senhor para que eles levem adiante, né? Então a gente tem que determinar um bom exemplo, entende? Em Hebreus fala sobre imite a fé dos seus líderes. A gente tem que aprender com a fé daqueles que vieram antes. E o povo de Israel sempre compartilhou de geração a geração os feitos do Senhor, entende? Até que foi escrito, né, por milhares de anos, foi compartilhado até que foi escrito, né? Então, assim, eu acho que foi muito bom, muito bom. Precisa queimar, gente, isso precisa queimar, não pode ser só algo que, eu sei disso, eu sei. Apartai-vos de mim, porque Mas você sabe. se você tá nesse lugar que você tá ouvindo, fala, é verdade, é verdade, é isso aí, é isso aí. E assim, ainda não sentiu a vontade de levantar de verdade, de orar, põe a mão na sua cabeça e fala, Senhor, Amém. eu repreendo todo espírito de preguiça, eu repreendo de incredulidade, toda falta de fé, todo espírito contrário à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se repreenda. Porque, de verdade, às vezes quando eu faço isso em mim, eu sou autoridade sobre mim. Põe a mão na sua cabeça e fala, levanta-te. Levanta-te. O salmista falava direto, alegra-te, ó minha alma. Tipo, chama a existência, chama a atenção da sua alma, da sua mente, né? Toma cativo a sua mente, a liderança do Espírito Santo, para que você busque, faça as coisas que ele tem colocado no seu coração. Isso aí. E se você é homem e você não lidera espiritualmente a sua casa, tá em um chamado. Vamos liderar espiritualmente a nossa casa, as esposas. Será que ainda já dá... Nossa, a gente devia terminar. Será que eu deixo essa pra depois? Qual? Dá aquele exemplo... Exemplo da vez que eu tava orando aqui e eu tive que te acordar? Pode contar. Tá bom. Pra gente fechar, porque a gente precisa dormir. É tarde aqui, gente. Lembra que a gente grava de noite. Teve uma vez que eu tava com uma pessoa no telefone, era madrugada, umas 3 da madrugada, e a pessoa me ligou, falou assim, olha, eu não tô me sentindo bem e tal, e eu acho que tem um espírito aqui, eu tô vendo, e eu tô me sentindo assim, sem voz, tô me sentindo assim, assim, assado. Não vou dar detalhes da vida da pessoa, mas tava bem conturbado lá. E eu tô te ligando porque eu preciso de oração, tal. Então eu falei, tranquila, vamos orar. Fica de olho aberto, repete comigo essa oração, expulsando o demônio da casa dela e tal. Em nome de Jesus, amém, amém. Gente, sem brincadeira nenhuma, nessa mesma sala que eu estou aqui, é minha sala também de orar de madrugada, assim. Minhas lâmpadas estavam acesas, as mais baixas, e quando ela falou amém, ela falou, tá bom, foi embora. Deu, acabei, glória a Deus, foi embora. E daí as minhas lâmpadas começaram a piscar. E minha cachorra, que não late, vocês devem ter ouvido ela chacoalhar, ela não late, estava dormindo, começou a latir pra parede. Quando isso aconteceu, eu falei, puxa vida, né? Saiu de lá e chegou aqui, bem rapidinho. E daí eu olhei ali perto da minha cachorra e vi, tipo, um vulto. Porque a sala tava clara, tava com as luzes ligadas, né? Quando eu fui mais perto, eu vi um demônio. Daí eu falei, sem vergonha. Veio pra cá. Pra quê? Eu gosto de expulsar demônio, minha gente. Eu gosto. Do tipo assim, tá? O negócio que eu quero é destruir o inimigo. Daí eu fui lá, assim, eu falei, agora que eu vou mandar esse bicho embora e meu cachorro vai ficar livre dessa tormenta em nome de Jesus e não vai voltar nem pra lá e nem aqui, nem em lugar nenhum. E aquela batalha. Tipo assim, a oração com a menina no telefone levou 20 minutos. Já tinha passado 1 hora. E o bicho ainda vi o bicho lá e minha cachorra ainda incomodada e essa luta e minhas luzes piscando. Se passaram-se 2 horas. Nada. 3 horas. Nada. O amanhecer. Nada. Gente, eu tô com sono. Eu não posso deixar. Eu estou vendo. Eu não posso deixar um demônio dentro da minha casa e dormir. Por exemplo, eu não tenho medo.
de verdade, eu dormiria em paz. Porque não me faz mal, minha gente, não me pega. Mas eu não vou deixar, porque minha cachorra não vai dormir. E eu não vou deixar um demônio dentro da minha casa com eu vendo. Ah, e daí eu falei, não, não tá certo isso, não tá certo. Parei. Falei, Espírito Santo, o que que tá faltando? Peguei olhinho pra ungir. Gente, tudo que eu sabia fazer eu fiz. O que que tá faltando? E o Espírito Santo veio. Acorda o líder da casa. Aí eu fui lá, amor. Daí ele olhou pra assim, aonde tá? Deu. Oi, dele. Aonde tá? Daí eu, tá lá perto da cachorra dele. Tá bom, já vou lá. Gente, foi assim, sem brincadeira. Ele chegou perto da cachorra. Em nome de Jesus, sai daqui agora. Pelo sangue do cordeiro, sai. Assim, assim. Saiu. Ele não tava vendo. Ele sabia, não, eu, ele veio, ele sabia aonde tava. É como se ele estivesse vendo, mas ele não tava vendo. E daí ele expulsou e tal, e foi dormir. Eu falei, ele saiu mesmo. Eu sei. E voltou a dormir. Deitou, dormiu. Isso pra mim foi tão poderoso, porque mostra a importância de você liderar a sua casa, você ser cobertura do seu lar e também para as esposas entenderem. Sim, você pode ser intercessora, você pode ser coluna da casa, você pode ser pastora, você pode ser missionária, você pode ser, mas é o líder da casa que às vezes o Senhor chama para cobrir, para expulsar, existe uma autoridade que Deus derrama sobre a cabeça do lar. E assim, nesse dia ficou pra mim tão claro, que existe esse manto de Deus sobre o cabeça do lar, Existe. sabe? E se você tá ouvindo isso como pai, como cabeça do lar, e você não teve essa percepção, ou até parece conto, gente, não é conto. Não é conto. Disciplina de criança, instrução do lar, proteger a sua esposa. A proteção não é só física de agressores físicos, é de agressão espiritual. Existe uma graça, um chamado, um mandato sobre os homens. E a gente pode, quem sabe, fazer um episódio sobre A isso, né? próxima, quem sabe? Não, Uma das das próximas a os gente faz isso. papéis espirituais Os do lar, papéis né? Mas aí também tem a segunda coisa, que é a concordância. sim, Então, nós dois estávamos em concordância. E quando a concordância no lar, gente, é outro mundo. É outro casamento, é outra realidade. sim, é Um verdade. lar dividido é uma desgraça. Agora, um lar unido em Deus, com a palavra dele, não tem. É verdade. Não tem. Bom, ficou aí. Amém. Glória a Deus. A gente pediu para vocês colocarem alguns comentários de aonde você está em questão de orar pela nação, interceder, se você é um intercessor, se você tem perguntas, se você tem observações, se algo nos episódios está falando contigo e está impactando, você quer compartilhar, por favor, compartilhe. Né? A gente Manda não um vai ter feedback enquete sobre- toda semana, É. mas se você quer, compartilha. Se você quer deixar um comentário para os outros poderem ver, a gente pode compartilhar o seu comentário no próximo episódio. Então, gente, muito obrigado por estar com a gente. Deus te abençoe. Nós queremos te abençoar. Senhor, libera, Senhor, a Amém. sua graça, o seu favor Amém, sobre Jesus. essas casas. Amém. Mas, Senhor, como agora 7 de setembro está aqui, Sim, Senhor, Jesus. envergonha o inimigo. Sim, Senhor, nós Senhor. declaramos Amém. vitória do reino dos Sim, céus Deus, em sobre nome o de Jesus. Brasil, sobre a América, Amém. sobre as nações. Sim, Jesus. Senhor, nós declaramos o seu reino na terra como Amém. ele é nos céus. Sim, Nós Senhor. dizemos, libera seus anjos ministradores. Senhor, libera, Senhor, as correntes, quebra essas correntes que têm aprisionado o governo brasileiro, Senhor. Amém. O judiciário brasileiro, Amém, Senhor. Jesus. Libera em Amém, nome de Senhor, em Jesus, nome de Senhor. Jesus. Pai, que o seu nome seja engrandecido, que Sim, o seu Senhor. nome seja erguido, seja levantado Amém. para a sua honra, para a sua glória. E, Senhor, abençoe esses lares. Amém. Abençoe esses homens, abençoe essas mulheres e os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Até a próxima. Até a próxima.